Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao Estatuto da Criança e Adolescente no que diz respeito à prevenção especial, agora tratando sobre a seção 3, que fala sobre a autorização para viagem. Essa autorização para viagem sofreu modificação na lei do ano passado, tá? Lei 13.812 de 2019, que fala sobre pessoas desaparecidas e promoveu alguns acréscimos aqui no artigo 83 ao artigo 85 do ECA. Então, antes, no artigo 83, por exemplo, havia a previsão de que somente de criança. Então, nenhuma criança poderia viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. A redação agora acrescentou os adolescentes menores de 16 anos. Então, hoje a gente abrange, tá? Criança e também adolescente. Então, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Cuidado com a pegadinha. Estão percebendo que aqui a redação do artigo está dizendo menor de 16 anos. Então, se eu estou falando daquele adolescente que tem 16 anos, que ele tem mais de 16 anos, tá? E está entre os 18 anos incompletos, ele não entra aqui nessa modalidade, tá bom? E aí o parágrafo 1º vem dizer a respeito da autorização, tá? Que a autorização não será exigida quando? Então, primeira situação, se tratasse de comarca contígua da residência da criança ou do adolescente, ou se na mesma unidade da federação, ou se a gente está falando de região metropolitana. Então, eu estou falando assim, de locais próximos a essa criança ou adolescente, que não vai ficar muito distante. Daí a razão pela qual a autorização não vai ser exigida. Além disso, tá? Quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado, então, primeira pessoa que pode acompanhá-la, os ascendentes, tá? É o que está ali no rol da primeira parte. Então, de ascendente ou de colateral até o 3º grau, desde que comprovado documentalmente o parentesco. Então, vamos pensar que essa criança ou adolescente está com a avó, está com o avô, que é ascendente, ou está com colateral até o 3º grau. Quem são eles? Os tios, sem prejuízo de que pode ser os irmãos também, tá? Maior de idade, capaz, responsável e com documento comprobatório dessa filiação, desse grau de parentesco, tá bom? A criança ou adolescente também pode estar com pessoa maior, tá? Sem necessidade de autorização, porém, deve haver uma expressa autorização dos pais, tá? Pelo pai, pela mãe ou de seu responsável. Então, ela pode estar acompanhada de pessoa maior que não tem nenhum tipo de filiação com ela, desde que autorizada pelos seus responsáveis, pelo pai, pela mãe ou qualquer outro responsável por ela, tá bom? O parágrafo 2º do artigo 83 vai dizer que a autoridade judiciária pode, a pedido dos pais ou responsável, conceder uma autorização válida por 2 anos, certo? Então, essa autorização pode ficar ali permanente pelo prazo de 2 anos para evitar, né, novos pedidos de autorização. E, por fim, o artigo 84, que vai falar da autorização para viagem internacional, tá? Viagem para o exterior. Então, quando se tratar de viagem para o exterior, a autorização ela vai ser dispensada, tá? Se a criança ou adolescente, primeiro, tiver acompanhada de ambos os pais ou responsável. Então, se ela está acompanhada de ambos os pais ou responsável, não há necessidade dessa autorização. Ou, tá? Se ela viajar na companhia de um dos pais, ela pode ter autorização expressa do outro, tá? Do outro genitor, desde que haja um documento com firma reconhecida autorizando a viagem. Então, não vai precisar da autorização judicial. Basta a autorização expressa do outro genitor, do outro responsável, tá? Com reconhecimento de firma. Tudo bem? Ela pode viajar só com um do genitor autorizado pelo outro. E para a gente encerrar, o artigo 85 fala que
Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional vai poder sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Então, mais uma vez aqui, os critérios que o ECA traz de tratar situações, né, de estrangeiro como última hipótese, como última cabimento, tá? No que diz respeito à criança e adolescente. Tá certo, pessoal? São essas as minhas considerações a respeito dos artigos 83 ao artigo 85, que fala sobre viagem, tá? Peço que tomem atenção, porque provavelmente a doutrina vai estar desatualizada. Como a alteração foi feita no ano passado, pode ser que a doutrina esteja desatualizada, então vou estar encaminhando material atualizado para vocês, tá bom? Até o nosso próximo encontro e peço que as dúvidas vocês me mandem, tá? Fico aqui à disposição de vocês. Obrigada, até mais.